Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da Equilibre Cursos, continuando a nossa brincadeira clonando Arkanoid, ou Breakout, né? Ou os dois, depende da época que você viveu, você viu os dois. Vamos lá, hoje a gente vai trabalhar num ponto importante, que é a bolinha sair do campo, né? Ela descer e ir para baixo da tela. Então aí, nesse caso, o jogador perde vida e a bolinha ela tem que voltar, né, para o lugar anterior. Mas a questão é a seguinte, nesse vídeo eu vou trabalhar com essa questão da bolinha, ainda não vou fazer a vida do jogador. O que a gente tem até agora? Se eu der um play aqui, você vê a bolinha bate lá em cima, volta. A hora que bate no chão ela simplesmente quica, né, e continua. Então até esse momento nem tem propósito algum eu ter o jogador ali embaixo. Eu poderia muito bem largar a bolinha aí sozinha batendo para lá e para cá, até destruir tudo. Vamos ajeitar a coisa então, para ela bater nesse colisor de baixo. Lembra da limitação? Aqui na hierarquia, ó, se eu pegar a limitação de baixo, a gente vai mexer nesse colisor aqui, nessa limitação de baixo. Então a hora que a bolinha bater nele, ela vai ser resetada para uma posição. A gente vai usar como referência o jogador, então ela vai ser resetada para uma posição próxima do jogador. Vamos ver como que a gente vai fazer isso. Vamos editar o script bola e vamos pensar primeiro. Se a gente vai resetar a bolinha para uma posição próxima ao jogador, então a gente tem que ter uma referência ao jogador, né? Vamos jogar aqui essa referência. Vou criar uma variável pública, public. Vai ser um transform público, que vai se chamar jogador, para ficar fácil só na hora de referenciar. Você pode chamar do que você quiser, como sempre. Essas variáveis são as variáveis que vêm na minha cabeça na hora, mas você pode colocar o nome que você quiser. Agora eu tenho a minha referência. Se eu tenho a minha referência aqui já do jogador, no script, lembre-se, ainda não está lá no jogo, eu preciso fazer mais uma coisa. Mas eu já vou para lá já já. Se eu tenho a minha referência aqui, agora dá para eu chamar ele em algum lugar do código, né, para falar para a bolinha, olha, a hora que você bater naquele colisor lá embaixo, você volta para uma posição próxima do jogador. Onde que eu posso fazer isso? Aqui, ó, eu já tenho essa estrutura criada, onCollisionEnter2D, que ele detecta onde que ele está batendo. Vamos aproveitar ela, já tem dois if aqui, mas não tem problema, vamos colocar mais um. Vamos lá, if outro.gameObject.tag, a gente vai trabalhar com tag. Então eu só estou repetindo um pedacinho dos códigos que eu já usei em cima, né? Se for, não sei, ainda não pus tag naquele colisor de baixo, vamos inventar uma tag aqui mesmo. Entre aspas, eu vou criar uma tag depois chamada colisor baixo, para ficar bem fácil para fazer referência. Se a bolinha bater nesse colisor de baixo, o que a gente combinou de fazer? Combinou. O que eu falei que ia acontecer? A bolinha vai para próximo do jogador. O que eu preciso fazer? Mexer no transform da bolinha. Nesse caso, eu posso simplesmente dar um teleporte da bolinha por transform mesmo, transform position. Então, se a bolinha bater no colisor de baixo, a gente vai pegar o transform dela, .position, e vamos setar para a posição do jogador. Não é bem isso que eu quero fazer, mas eu quero mostrar para vocês uma coisa. Transform.position igual jogador, aquela variável que eu declarei lá em cima, aquele transform, esse aqui, tá? Public transform jogador. Então, transform position igual jogador.position. Isso já vai dar algum resultado, mas não é bem o que a gente espera. Vamos dar uma olhada lá, voltar para o Unity. E, lembrando, eu fiz a referência no script, mas não fiz aqui no jogo. Então, eu preciso pegar a bolinha aqui para me mostrar o script. E olha aqui o transform jogador, aquele que eu declarei público. Então eu vou pegar o meu jogador aqui na hierarquia, clicar e segurar o botão do mouse e arrastar ele até aqui. Pronto, agora eu tenho uma referência. Agora é para funcionar. Quase. Porque ainda falta eu pegar o colisor de baixo, esse, e dar uma tag para ele. Vamos criar a tag para ele então. Aqui no Inspector, clico em Untagged, Add Tag. E agora, aqui está a nossa tag que a gente já criou bloco. Vamos criar mais uma que se chama
colisor baixo. É a mesma que eu declarei lá no script. Vamos ver lá aqui, ó. Colisor baixo, certo? Com B maiúsculo. Lembre-se bem dessa questão de B maiúsculo, letra maiúscula, minúscula. Tem bastante gente dizendo que está fazendo errado, apesar de fazer igualzinho ao que eu faço. Não está fazendo igualzinho ao que eu faço, porque sempre falta alguma aspas, algum ponto e vírgula, a letra maiúscula e minúscula, enfim. Agora clicamos no colisor de baixo, vamos novamente no Inspector, clique em Untagged e dá para ele a tag colisor baixo. Agora, teoricamente, é para funcionar tudo certinho, né? Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou dar play. A bolinha sobe, desce, tá reta, deixa ela cair. Ah lá. Mas repara bem o que acontece. A bolinha sai, se você dá uma olhadinha direitinho, a bolinha está saindo de dentro do jogador. Do ponto central. E ela sai sempre, justamente por bater no centro do jogador. Lembra que tem aquele código que faz a bolinha pegar em que local que ela está batendo no jogador para ir para a direita ou para a esquerda? Mas como ela sai sempre do centro do jogador e meio de dentro do jogador, esse código está entrando em ação e falando para ela, olha, está batendo bem no meio do jogador, então você joga ela para cima reto. Então tem umas coisinhas que a gente precisa corrigir. Vamos parar aqui. Vamos voltar lá para o script. Primeira coisa, a gente vai mexer um pouquinho nesse código aqui para a bolinha não sair exatamente do meio do jogador, né? Vamos falar assim, é bom essa bolinha sair um pouquinho de cima do jogador. Então o que eu posso fazer? Esse transform position aqui continua. É o transform da bolinha, a posição da bolinha. Esse aqui a gente vai dar uma mudada. Eu vou dar para ele um novo vector 2, que vai passar algumas coordenadas. Então transform.position igual new vector 2. Aí, lembrando, o vector 2 pega x e y. Deixa eu tirar esse ponto e vírgula por agora. Ele pega x e y. O x, tranquilo pegar do próprio jogador. Então, jogador.transform.position.x. O y, a gente vai pegar do jogador e adicionar um pouquinho, para ele ir para cima. Então, eu vou pegar jogador.position. É verdade, né? Eu posso simplesmente chamar o position ao invés de transform aqui, para ficar mais curtinho o código. Jogador.position.y mais um pouquinho para cima do jogador, mas eu não vou colocar um valor exato aqui. Eu vou deixar em aberto para eu poder mexer lá no Unity pelo Inspector. Então a gente vai criar mais uma variável aqui. Aqui em cima vai ser pública, lógico, para eu poder manipular ela no Inspector. Então, public, float e um nome qualquer. Posição bolinha. Pronto, tá ótimo. Posição bolinha. Aí voltamos aqui embaixo. Se a bolinha bater no colisor de baixo, a posição dela vai ser posição do jogador.x e posição do jogador.y mais posição bolinha, que a gente vai dar o valor pelo próprio Unity. Fecha parênteses, ponto e vírgula. Perfeito, vamos lá no Unity. Agora, se eu clicar na bolinha, vou ter mais essa variável aqui, posição bolinha. Eu posso até colocar valor negativo para ela aparecer debaixo do jogador, mas a gente vai colocar um valor positivo. É o valor, a posição do jogador mais, sei lá, 2 pontos. Vamos ver como é que fica assim. Vou dar play. A bolinha bateu. Olha que beleza. Ela tá... Só que ela tá bem em cima, né? Parece que 2 é meio exagerado. Vamos colocar a posição do jogador mais 1 ao invés de mais 2. Play. Agora tá mais próximo. Tá um pouquinho mais próximo. Mas eu ainda tô achando muito. Eu vou colocar 0.5. Play. Agora tá bem mais próximo. Agora repara bem o que acontece com a bolinha. Ela bate no chão. É jogada para frente do jogador.
E vocês estão notando uma coisa estranha? Nesse código, a única coisa que eu fiz foi teletransportar a bolinha para perto do jogador. Teoricamente, isso era para manter a velocidade da bolinha. E mantém. Veja só, a velocidade no eixo X está sempre a mesma. A bolinha está sempre fazendo a mesma trajetória, porque não está mudando a velocidade no eixo X. Mas no Y, se a bolinha está indo para baixo, por que a hora que eu teletransporto a bolinha, ela vai para cima? Aí você pode até chegar numa certa conclusão. A hora que ele teletransporta a bolinha, ela está batendo no jogador. Ela está indo para baixo, mas está batendo no jogador. Mas isso não é verdade. Porque quando a gente colocou um valor de 2 ali na posição para dar um extra, né, na altura da bolinha, ela também estava indo para cima. Então, a minha teoria super elaborada é a seguinte. Como a gente tem um onCollision enter e o colisor de baixo é sólido, ele não é um trigger, a bolinha bate nele, a posição, a velocidade no eixo Y dela muda, porque bateu nesse colisor, e só depois disso é que essa função do teletransporte é chamado. Tá? Então, pelo que eu entendo, esse fenômeno é esse. Ela bate no colisor de baixo, então tá certo. A velocidade no eixo Y dela é mudada milésimos de segundos antes de ela ser teletransportada para a posição do jogador. Por isso que ela vai para cima, por isso que ela não continua indo para baixo. Espero que tenha dado para entender mais ou menos o que é que eu tô achando que acontece. Então a gente está com um sistema quase pronto. Essa pequena adição. A questão é a seguinte. Agora eu quero que a bolinha siga o jogador logo quando eu inicio aqui. Porque agora quando eu inicio ela simplesmente começa, já sai, né? Já dá para você ir jogando e tal. Mas eu quero que essa bolinha siga a posição do jogador caso o jogador não tenha apertado ainda uma certa tecla. Então a gente vai precisar fazer algumas mudanças aqui no código. Primeiro nesse start aqui, esse aqui é o que dá aquela velocidade inicial para o jogador. A gente vai transformar isso em comentário com 2 barras invertidas para não funcionar mais esse código assim que a bolinha é criada. Aqui esse comentário está perdido por aqui, que é de um update que não existe mais, apesar de que ele vai existir agora de novo. Vamos criar esse update. Update. E aí está a área de programação do update. Então dentro do update a gente vai falar uma coisa assim para ele. Olha, se o jogador não tiver apertado ainda numa certa tecla, essa bolinha não vai ter força nenhuma. Ela vai ficar parada. Aliás, ela vai ficar seguindo a posição do jogador. Tranquilo, como é que eu posso fazer isso? If input, input, ponto. Get key, eu vou pegar key. Get key down. Qual que é a diferença de get key para get key down? Get key, ele detecta enquanto você tiver com a tecla apertada. Get key down, ele detecta uma única vez quando você aperta a tecla. Creio que deu para entender, né? If input get key down, key code, ponto, space, barra de espaço, então vou deixar para barra de espaço. Fecho esse parênteses e abro as chaves. Se o jogador apertar uma tecla específica, que nesse caso é a barra de espaço, vai acontecer alguma coisa. Vai dar força para o jogador? Vai dar aquele rigidBody.velocity ou um add force? Não, porque a questão é a seguinte. Se eu deixar desse jeito, toda hora que eu apertar a barra de espaço, ele vai dar esse empurrão na bolinha. Então a gente precisa fazer alguma coisa que ele detecte, olha, o jogador apertou a barra de espaço e é o início do jogo. Então você pode dar aquele tapa na bolinha. E também para detectar, olha, o jogador apertou a barra de espaço, mas a bolinha já está correndo. Não é para fazer nada. Então o que a gente pode fazer? If input get key down, né? Se apertar a barra de espaço e uma certa condição for
verdadeira. E que condição que pode ser essa? Pode ser um booleano, pode ser a velocidade no eixo Y da bolinha tá 0, não sei. Pode ser diferentes formas. Eu vou trabalhar com um booleano. Eu vou criar aqui um... esse vai ser privado, não tem porquê. Private... Opa! Private bool. Começou. Se começou a partida ou não. Então, se o jogador apertou a bolinha de espaço, a barra de espaço, e o jogo ainda não começou, então eu posso pôr, primeiro de tudo, o sinal E, né, a condição E, e eu posso colocar assim, ó, começou igual false, tá? Mas eu vou, false, assim, não é entre aspas. Se começou for false, mas eu vou colocar o seguinte, que é um jeito também de falar, de colocar uma condição negativa, que é um sinal de exclamação antes da variável. Então, se apertou a barra de espaço e não começou, então, exclamação começou, significa não começou, aí eu posso dar esse tapinha aqui, ó, que estava no começo mesmo, no start, só copiar e colar. Aí eu posso setar a velocidade dele, né, num valor variável entre -2 e 2 no eixo X e velocidade da bola no eixo Y. Será que isso vai funcionar? Vamos dar uma olhadinha. Vou dar play. Não está funcionando muito bem, né? Não. Deixa eu dar play de novo aqui. Vocês estão vendo o que está acontecendo? Eu vou dar play uma terceira vez. A bolinha começa caindo. Por que a bolinha começa caindo? Porque em outra aula, nós criamos esse código aqui, que liga a gravidade quando a velocidade da bolinha é 0. E a gente tirou essa condição do start. Então a velocidade inicial da bolinha no eixo Y, quando o jogo começa, é 0. E aí ele liga a gravidade para a bolinha ter alguma velocidade. Então essa é mais uma coisa que a gente tem que dar uma alteradinha, que é super simples, é só colocar no bloco aqui. Então, se o jogador, se o jogo começou, então ele pode fazer essa verificação aqui. Se não, quer dizer que o jogo ainda está parado. Então tem que deixar a velocidade Y da bolinha no 0. Super simples. If começou, dessa vez sem a exclamação lá embaixo, aí a gente tem que colocar no bloco de código. Eu abro uma chave aqui, deixa eu apagar essa porque o Visual Studio põe automático. Venho aqui para o fim do código e fecho a chave para ele ficar referente a esse if começou. Então, se o jogo começou, aí ele pode fazer essa verificação. Agora, tem uma questão aqui. Não tem nada ainda falando, olha, o jogo começou. Pode mandar ver na velocidade da bolinha. Pode fazer a verificação, desabilita a barra de espaço do jogador. Então, se eu der play aqui, está vendo? Ó? Eu estou apertando a barra de espaço aqui. Por quê? Como eu não setei nenhum valor pro começou, por padrão ele fica no falso. E eu não estou mudando esse valor. Eu não estou mudando. Quando eu aperto a barra de espaço, simplesmente não está mudando. Não deixa ele positivo, não deixa ele true. Então esse código aqui continua funcionando normalmente. O que eu tenho que fazer aqui? Se o valor inicial de começou vai ser falso, essa condição é encontrada. Então, quando eu apertar esse botão e for começou falso, eu simplesmente vou colocar aqui para ele, ó. Além de você dar uma velocidade para a bolinha, você seta a variável começou como verdadeira. Aí a coisa muda de figura. Vamos dar uma olhadinha aqui. Do play. Minha bolinha está parada. Vou apertar a barra de espaço uma vez. Tá indo. Maravilha. Aparentemente, funcionando tudo direitinho. Agora eu vou apertar a barra de espaço várias vezes. Não está acontecendo nada. Perfeito. Até agora isso aí está funcionando direitinho. Mas tem uma coisa que eu quero fazer, que é, olha só, eu mexo o meu jogador e a bolinha continua ali paradinha. Eu quero que, nessa condição de que o jogo ainda não começou,
a bolinha siga o eixo X do jogador. Vamos fazer isso então. Olha, aqui no update, a gente vai aproveitar que já criou aquele transform jogador e vai chamar ele aqui, ó, da seguinte maneira. No update, vamos colocar if começou, lembra? E se o jogo ainda não começou, que é o ponto de exclamação ali, se o jogo ainda não começou, vai acontecer alguma coisa. O que vai acontecer? Vai acontecer que o transform.position da bolinha vai ser igual ao transform do jogador, não é? Só que no eixo, eu só quero no eixo X. Então eu vou colocar new vector 2 no eixo X, que é jogador.position.x. Vírgula, e no eixo Y eu não quero que mude, então eu vou deixar transform.position.y mesmo, que aí é o transform da bolinha no eixo Y, vai continuar a mesma altura. Então eu tenho a variável, se a variável começou tiver com um valor falso, então a bolinha vai seguir. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Play. E a bolinha está seguindo o jogador. Maravilha! Aí o que falta a gente fazer agora? Quando a bolinha bate no chão, ela passa a seguir de novo o jogador. Ela dá uma parada, né? Não fica ad eterno batendo para cima e para baixo, tal. Sempre mantendo a mesma velocidade no eixo X. Então vamos dar mais uma modificadinha aqui, que é nessa parte do código, quando ela bate naquele colisor de baixo. Quando bater naquele colisor de baixo, falta só colocar para ela, olha, bateu no colisor de baixo, então dá uma parada no jogo. O que a gente tem aqui que está trabalhando com essa questão do jogo parar? É a variável começou. Então eu vou simplesmente pegar começou e vou dar o valor para essa variável de falso. Opa, faltou um E aqui no meio. Salvo o script. Dou o valor de falso, que aí a bolinha vai parar, né, vai ficar tudo parado bonitinho e ela vai seguir o jogador. Vamos lá ver. No Unity, no Play. O início, o jogo ainda não começou, a bolinha está seguindo o meu jogador. Aperta a barra de espaço. Olha que interessante. A velocidade no eixo Y se manteve. Apertei a barra de espaço, a variável deu uma mudada. Então, ó, a gente tem que corrigir isso. Então, além da variável começou a ser falsa, a gente tem que falar para ele, olha, essa bolinha não tem mais que ter velocidade em eixo nenhum. O negócio parou, né? Bateu no colisor lá de baixo e, teoricamente, o jogador vai perder uma vida. E vamos dar a chance para o jogador começar de novo na próxima vida e tal. Então, o que a gente pode fazer? Simplesmente zerar a velocidade da bolinha. Então, aqui ainda dentro do bateu no colisor de baixo é rigid body 2D ponto velocity igual vector 2.0 ponto e vírgula, salvo o script. Vamos testar no Unity. Mexendo para a esquerda e para a direita, a bolinha segue, barra de espaço, bateu no chão e a bolinha está zerada de novo aqui. Agora, dessa vez, seguindo o jogador direitinho, sem se mexer em eixo nenhum, dou barra de espaço. Perfeito! Dou barra de espaço, solta a bolinha, batendo, tudo bonitinho, para lá e para cá. Deixa perder. Joia! E a bolinha vai para cima do jogador de novo, seguindo ele, esperando o jogador apertar a barra de espaço. E se eu apertar a barra de espaço várias vezes, não adianta nada, não acontece nada. Perfeito, está detectando tudo bonitinho, tudo perfeitinho. E nesse vídeo eu vou ficando por aqui. No próximo a gente começa a trabalhar com vidas, né? Nos próximos vidas, power-ups, score e por aí vai. Então é isso aí, vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo. Até lá. A posição do jogador. A terceira coisa que a gente vai passar para ele, o terceiro valor, é a largura do jogador. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar o colisor do jogador e vai medir o tamanho dele no eixo X. Outro ponto transform ponto position, vírgula. Agora vamos pegar. Olha só, vamos chamar aqui, ó, box collider 2D
você vai pegar o colisor Box Collider 2D do que? Do outro ponto Collider. Vamos encapsular tudo isso aqui assim, ó. Que aí ele vai, aí eu preciso fazer o seguinte, ponto size, que ele vai pegar o tamanho desse Box Collider, né, no eixo X. Repara bem nesses parênteses que eu tô pondo aqui, porque eu tô encapsulando o objeto aqui com o colisor dele, tá? Porque senão, se eu colocasse ponto size